Romanos 7, do 14 até o 25, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, mas vejo que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Que Deus possa aplicar a palavra nos nossos corações. Esse texto é um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia, é muito difícil, né? Inclusive existe muita controvérsia sobre esse texto, né? Uma época, né, que se tinha uma interpretação totalmente diferente desse texto do que se tem hoje, né? E esse é o grande desafio, né? A gente olhar para a palavra, meditar e aprender dela, né? E eu não sei se vocês já tiveram a experiência, talvez sim, talvez não, que aqui não tem rio, né? De nadar em um rio, né? Um rio que tem correnteza, de fato. E se vocês já tiveram essa experiência, talvez vocês já pararam, já nessa experiência, vocês já observaram que se a gente entrar no rio e nadar a favor da correnteza, deixar a água nos conduzir, a gente não vai sentir a força da água. Porque a água ela vai nos levando, a correnteza ela vai nos conduzindo de tal maneira, o qual não precisa muito esforço, só o fato de você se colocar na água e relaxar e se equilibrando, a água lhe conduz, às vezes vai jogar vocês para a ribanceira e pode levar você até para um precipício, né? Por onde o rio vai conduzindo, mas pelo contrário, por esse modo, a gente comparando um rio nesse aspecto, é comparado a uma pessoa que não é crente, que se deixa levar por todos os seus impulsos, que deixa se levar por todos os seus desejos. Ela é conduzida pelo desejo do coração, ela é conduzida pelo seu próprio impulso. É por isso que muitas vezes as pessoas pecam, elas dizem assim: eu sou assim, eu sou dessa maneira. E para ela pecar é uma coisa muito natural, ela é conduzida, ela nem percebe. Se vocês observarem, talvez aqui na região tem pessoas que tiveram problema na família, ou problema com alguém, e ela se afastou daquela pessoa, e ela vive de maneira até tranquila, não fala mais com aquela pessoa, não tem mais contato, e ela fica quieta na dela, fica ali quieta, e ela não sente o peso do pecado, por causa disso, porque ela não é confrontada. Por outro lado, quando a gente olha para um rio, você entra no rio, você começa a nadar contra a correnteza, você começa a ir contra a correnteza, você começa a dar abraçada, ou se esforçar para ir na direção da correnteza. Geralmente o rio, ele é uma descida, a parte que a água pega mais força é porque o rio ele vem descendo, e você tem que subir nesse rio, você vai sentir a força do rio, você vai sentir a força da água, e você vai perceber que você vai se sentir cansado, sem força para nadar, e muitas vezes o próprio rio vai lhe jogar para a ribanceira, você vai tentar se segurar, e você tem mais chance até de morrer afogado, porque você vai se cansar com facilidade, e você vai lutar, e parece que aquele rio vai ser invencível. Assim também pode ser a vida do crente.
que tenta lutar contra o seu próprio pecado, contra o seu próprio impulso, contra os seus próprios desejos. É como se ele estivesse lutando, nadando contra as suas próprias forças. Em outras palavras, quando você começa a lutar contra o seu pecado, você começa a sentir a força do pecado. Você de fato só vai sentir o que é o pecado, você só vai sentir de fato o que é a força do pecado, quando você diz assim: eu vou lutar contra ele, eu vou lutar contra o pecado. Aí você vai sentir que é a força do pecado. Você só vai saber que é o pecado quando você se sentir magoado e você tiver que perdoar. Você vai sentir o que é a força do pecado. Você só vai sentir que a força do pecado é quando alguém é viciado tem algum vício e ele resolve lutar contra o vício. Aí ele vai sentir a força do pecado. É quando ele luta, é que ele sente. É como uma pessoa que está nadando contra a correnteza. Ele sente a força da água. Assim é você quando está lutando contra o pecado. Você sente a força do pecado. E esse texto, ele está falando desse conflito. O conflito que é lutar contra o pecado. O conflito que é você olhar para a lei de Deus. Você querer obedecer à lei de Deus. Você olhar para a santidade da lei. Mas quando você olha para você mesmo, você vai sentir o conflito que é mortificar o pecado. Que é lutar contra você mesmo. Aí você vai sentir a força do pecado. Isso é algo muito complexo, isso é algo muito difícil, e muitas vezes parece invencível, e é invencível lutar contra o pecado pelas próprias forças ou pela lei. Isso é invencível. Na verdade, nós só vencemos o pecado por causa de Cristo, na fé no Senhor Jesus Cristo. E na verdade, nós só venceremos totalmente, no sentido de sair totalmente da presença do pecado, quando estivermos com o Senhor. E para que a gente compreenda isso, para que a gente entenda esse dilema que é ser crente, esse dilema que é lutar contra o pecado, a gente tem que entender um pouco do capítulo 6, Mas antes, quando a gente olha para o livro de Romanos, o capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre a condução do pecado. O capítulo 1 ele fala do homem como pecador gentil. O capítulo 2 ele vai falar sobre o judeu. Mas no capítulo 3 ele vai falar que todos são pecadores. Romanos no capítulo 3, no versículo 9 e 10, ele diz que todos pecaram. Quer dizer, tanto os judeus, aqueles que têm lei, como aqueles que não têm lei, todos estão debaixo do pecado. Quer dizer, todos têm a natureza pecaminosa, todos são rebeldes. É isso que ele está colocando. No capítulo 4 e 5 ele diz que nós somos justificados somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas no capítulo 6, 7 e 8 ele vai falar sobre santificação. E isso é interessante porque ele vai falar como é a vida, como Paulo vai tratar de fato o que é a santificação daqueles que são justificados. Como é que uma pessoa justificada se santifica? É isso que ele vai tratar. Porque no capítulo 1, 2 e 3 trata sobre o pecado, o capítulo 4 e 5 sobre a justificação somente pela graça por meio da fé, mas o capítulo 6, 7 e 8, e principalmente o 6 e o 7, ele vai mostrar como o justificado, uma pessoa que é salva somente pela graça, se santifica. E é interessante que no capítulo 6, Paulo vai começar com uma pergunta, e ele vai dizer assim: olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Aí ele me responde: para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Porque o dilema aqui é que as pessoas estavam confundindo. A igreja era formada por crentes, judeus e gentios. E algumas pessoas estão dizendo assim: se nós somos salvos somente pela fé, então a gente pode viver pecando. Que hoje, em nossos dias, as pessoas diz isso. Se nós somos salvos somente pela graça, então a gente vive pecando. Não é isso que as pessoas dizem? Aí Paulo está justamente combatendo essa ideia. E ele vai argumentar justamente dessa maneira. Que ele vai dizer o seguinte: de modo algum, mas de maneira alguma, E ele vai tratando isso de uma maneira maravilhosa, que ele vai dizer que de maneira alguma alguém pode permanecer no pecado, porque já morremos com Cristo. E ele vai colocar isso no versículo 6, que ele diz que nós somos crucificados com ele. O velho homem foi crucificado com Cristo. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você crê em Cristo, a sua natureza pecaminosa está morta. É como um cadáver, está morta. Ela não tem mais poder sobre você.
Você não é mais escravo da sua natureza, você não é mais escravo do pecado. É isso que ele está colocando. No versículo 8, ele diz o seguinte: que nós já morremos com Cristo. No versículo 11, ele diz assim também: vós consideraram mortos para o pecado. No versículo 14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque está morto o pecado em vós. No versículo 17, 18 e 22 ele diz: os crentes foram libertados do domínio do pecado. O que é que a gente aprende com tudo isso no versículo, o capítulo 6, o que ele quer nos ensinar? No capítulo 6, Paulo quer nos ensinar que todas as pessoas que são justificadas somente pela fé, elas morreram com Cristo. Quando você crê em Cristo, então você morreu com Ele. Lá naquela cruz, você, o velho homem, morreu com Cristo. Então ele está dizendo assim: se vocês morreram com Cristo, como é que vocês vão viver mais pecando? E vocês morreram com Cristo, o velho homem, e agora vocês ressuscitaram com Cristo, para que vocês vivam uma novidade de vida. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês morreram para aquilo que vocês eram, tudo que era que vocês eram antes de você ser crente. Por exemplo, você tem um temperamento forte, você morreu, você tem que lutar contra o seu temperamento. Você mentia, você tem que lutar contra a mentira. Todo pecado que você cometia, ele está dizendo, ele morreu junto com Cristo. Quando você creu, tudo isso ficou para trás, e agora você é uma nova criatura. Agora em Cristo você tem que mortificar os seus desejos. Por que ele está ensinando com isso no capítulo 6? Que você peca, o pecado não está em você, mas ele está morto. Isso significa o quê? Que ele não existe mais? Não, ele está dizendo assim, que o pecado não tem mais domínio. Antes você era dominado pelo pecado, antes você era cego, antes você não tinha força. Hoje ele não domina mais a sua vida. É isso que ele está dizendo. Antes você era escravo do pecado, ele está dizendo que você agora não é mais escravo do pecado, você é livre. É isso que Paulo está dizendo. Porque quando Paulo vai dizer aqui que nós somos mortos do pecado, de maneira alguma ele está dizendo que o pecado ainda não reside em nós. Ele está dizendo que ele reside, mas ele está morto, é como um cadáver. É isso que ele está colocando. Entenderam? Então o pecado está morto. E morto por quê? Porque ele não tem mais domínio, ele não tem mais força de escravizar. Você até peca, você até falha, você até cai, mas ele não te escraviza mais, porque você foi liberto. É nesse sentido que Paulo está tratando. No capítulo 7, ele vai tratar embora ele esteja tratando de santificação, mas ele está tratando de uma coisa diferente, um aspecto da santificação. Ele está tratando do relacionamento do ser humano com a lei. Primeiro ele está tratando aqui que nós estamos mortos do pecado em Cristo, mas no capítulo 7 ele está tratando de um aspecto de que o crente, o homem, o ser humano, em relação à lei, e o crente, porque aqui está dividido em duas partes, certo? No capítulo 7, do versículo 7 ao 13, ele está tratando do nosso conflito na nossa convenção, ou antes de sermos crentes. E o capítulo 7, do versículo 14 até o 25, ele está tratando do crente, do salvo. Então preste atenção nisso para que a gente compreenda, porque o texto é meio complexo, certo? Aí o que é que ele vai trazer aqui? No capítulo 7, primeira coisa que ele vai colocar aqui, do capítulo 7, de 1 a 6, ele vai fazer uma analogia do casamento. E ele está dizendo que quando alguém é casado, a mulher está ligada ao marido pelo matrimônio, pela lei, ele está ligado. Se o marido morrer, a mulher está livre da lei. É isso que ele está colocando. E então ele está dizendo que nós morremos com Cristo. Então a gente está livre da condenação da lei. Porque nós estamos em Cristo, porque morremos para o mundo e agora nós estamos em Cristo. Então agora nós temos um relacionamento com Cristo e não mais com o mundo. No capítulo 7, do versículo 7 por diante, Paulo vai tratar da lei como experiência de uma pessoa que está sendo convencida do pecado, ou de uma pessoa que tenta se santificar, ou de uma pessoa que tenta ser salvo pela lei. É isso que ele está tratando. E é interessante isso, que no capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: a lei me faz conhecer o pecado que habita em mim. É isso que ele vai dizer. E é justamente isso que ele vai colocar no versículo 7, que ele vai dizer assim, que não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entenderam? O que é que Paulo está colocando aqui? Paulo está dizendo que antes de ele ser crente, antes de ser convencido pelo Senhor, ele observava a lei, mas sem entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê Filipenses, no capítulo 3, do versículo 4 ao 9, Paulo diz assim, que segundo a lei ela é irrepreensível. Então, Paulo antes, quando ele era fariseu, ele tinha a compreensão da lei, que ele cumpria a lei, e que de fato ele era justificado, segundo a lei, ele era irrepreensível, segundo a lei.
Esse é o entendimento que Paulo tinha, isso é o entendimento que os judeus tinham. Os judeus dizem que são salvos por causa da lei de Moisés. Eles acreditam que cumpre a lei. Mas quando o Espírito Santo iluminou a mente de Paulo, Paulo disse o seguinte: e a cobiça me matou. Por que Paulo fala sobre a cobiça? Porque Paulo começou a perceber que todos os seus desejos, todos os seus impulsos, era uma transgressão da lei. E é justamente isso que ele vai colocar. Ele vai colocar no versículo 9: e a lei despertou a consciência de Paulo. Antes Paulo via a sua justiça como o cumprimento da lei. A justiça dele ele via como o cumprimento da lei. Mas na sua convenção, no seu convencimento, ele percebeu que a lei despertou todos os seus desejos. Por quê? Porque o homem fica pecando e ele não tem a percepção clara do que é o pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos convence, ele mostra na nossa consciência, traz a clareza do que é o pecado. É isso que ele está colocando. Veja o que ele coloca no versículo 9: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado. Aliás, revindo o preceito da lei, reviveu o pecado, e eu morri. Por quê? O pecado mostrou na consciência dele, despertou a consciência. O versículo 10: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Quer dizer, ele dizia que cumpria o mandamento, guardava a lei, que era judeu, e ele se gloriava disso. E quando ele percebeu o verdadeiro sentido da lei, ele disse: estou perdido, sou transgressor da lei, não sei o que fazer. A lei despertou nele toda a cobiça. E eu acredito que é justamente isso que aconteceu conosco, com todos que estão aqui. Teve um momento que a gente olhou, misericórdia, a gente se viu a pior pessoa do mundo, a pior de todas as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus, ao aplicar a lei, a gente viu como um ser totalmente impuro. E não foi porque a gente cometeu somente um ato de pecado, porque a gente sentiu o peso da lei, da culpa em nós. Foi isso que aconteceu. É isso que a lei faz. E ele diz que o mandamento, versículo 10 e 11, o mandamento me mostrou que ele estava morto. É isso que ele coloca no versículo 10, né? Que ele diz: este mesmo, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O mandamento ele não tornou para a vida. Ele pensou que tinha vida, ele pensou que era sarro para guardar a lei, mas ele disse: o mandamento me levou para a morte. É isso que ele vai colocar. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. A lei, ele fez isso. Aí é justamente quando ele mostra tudo isso, todo esse convencimento da lei, na vida das pessoas que não são crentes, na experiência dele antes de ser crente. Aí ele vai levantar o questionamento: e aí? Porventura a lei é pecado? Porque você vê que o livro de Romanos, que fala sobre a graça, levantou vários questionamentos. Então a lei é errada. Ou então eu posso viver pecando. Foi levantado vários questionamentos. E eu vejo muitos crentes questionando isso aí, né? Não, a gente está livre da lei, a gente não pode guardar a lei. A lei não tem valor nenhum para a nossa vida. Lógico que a lei tem um valor. A lei não pode salvar, mas a lei tem um valor. O valor de mostrar quem somos, porque a lei é santa. E Paulo começa a trabalhar justamente nessa perspectiva. E quando a gente olha para o texto, Paulo vai falar agora justamente sobre a vida do crente, da experiência dele como crente, para mostrar o dilema que é ser crente. Ser crente é algo muito perturbador. Ser crente é um dilema tremendo, porque ser crente vai nos tornar sensível às nossas fraquezas, vai ser algo muito difícil de lidar. A gente vai encontrar uma oposição terrível ao pecado. É como você no rio que você está nadando contra a correnteza, E isso é algo muito difícil, porque encontramos uma força muito grande contra a nossa mente, contra os nossos esforços, a nossa justiça. Ela parece ser tão imunda, e ela é tão imunda, a nossa justiça. Por quê? É justamente por causa
da lei de Deus, que é perfeita. E é isso que Paulo vai colocar. A primeira coisa que Paulo vai colocar aqui, nesse texto que está no versículo 14 e 15, ele vai dizer o seguinte: Paulo fala da santidade da lei, da perfeição da lei, e o mal ainda habitando em nós, ou habitando nele. Veja o versículo 14 e 15, o que é que ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Preste atenção nisso. O que Paulo está colocando aqui dentro de todo o texto é o seguinte: é que a lei, ela é santa, a lei, ela é perfeita, o mandamento, ele é bom e justo. No versículo 12 ele diz isso, né? E o problema todo aí dessa luta não está na lei, está no pecado que habita em mim. E tem que deixar bem esclarecido nesse texto que Paulo não está dizendo aqui que ele vive na prática do pecado. Tem que ficar bem claro nesse texto que Paulo não está dizendo que o crente vive na prática do pecado. De maneira alguma, Paulo está dizendo que o crente agora tem que viver pecando em modo algum. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que por causa da lei, preste atenção, por causa da lei de Deus, agora eu encontro um grande conflito. Por quê? Porque a lei é santa e o pecado que ainda reside em mim é mau. Então o problema todinho aí não está no fato de praticar algum pecado, mas está no fato de tudo que façamos, tudo aquilo que você faz, existe alguma imperfeição. O crente, depois que ele é salvo, tudo que você faz, existe imperfeição. E quando existe imperfeição, se você for analisar tudo que você faz pela lei, não tem jeito. Você não consegue orar para agradar a Deus. Você não consegue louvar para agradar a Deus. Você não consegue pregar para agradar a Deus. Você não consegue cultuar para agradar a Deus. Você não consegue ajudar as pessoas para agradar a Deus. Por quê? Se você for pelo crivo da lei, você vai encontrar imperfeição. É isso que Paulo está colocando. E veja se não é isso que ele leu. O versículo 14, veja como é que ele vai colocar. A lei é espiritual e a lei, ela é boa. Ele coloca isso também no versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, a lei que é boa, eu não consigo me conformar com ela, eu não consigo alcançar a perfeição da lei. Por isso tudo que eu faço é imperfeito. E por que imperfeito? Não é por causa do que eu faço, é por causa da lei que é santa, é por causa da lei que é muito elevada, é por causa da lei que mostra a perfeição de Deus. É isso que ele está colocando, E veja aí o que ele coloca. Ele continua colocando: por outro lado, o pecado ainda habita em mim, o pecado ainda habita em nós. E é isso que Paulo coloca no versículo 14. Porque o versículo 14, a parte A: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a espiritual é boa, mas por outro lado, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que ele está dizendo assim? O pecado já está crucificado com Cristo, eu já sou crente, mas o pecado que ainda habita em mim, ele está presente em mim ainda. Por ele estar presente em mim, quando eu vou para a lei, eu percebo que ele está ali. É isso que ele está colocando. Eu percebo que existe o pecado em mim. É por isso que é muito, mas é muito difícil. Você quer ver um exemplo? Vamos fazer cesta básica para ajudar as pessoas. Vamos fazer uma coleta em dinheiro para ajudar as pessoas. Você vai perceber, se você analisar segundo a lei, existe alguma imperfeição no seu coração quando você faz isso. Você vai ser tentado de alguma maneira achar que você é melhor do que os outros de alguma maneira, porque existe uma natureza pecaminosa em você. Você não passa no crivo da lei quando você faz coisas boas. Você já percebeu isso? Que coisa tremenda isso? Você percebe que existe ainda um pingo de ego, alguma coisa do ego ali, o eu. E a lei não aceita esse tipo de coisa. E Paulo tinha essa sensibilidade, ele percebia isso. Talvez muitos não percebam, Paulo percebia isso. A guerra continuava, o conflito continuava. Ele não está falando aqui que ele via pecando, ele está falando de uma guerra interior, de uma luta que havia dentro dele. É isso que Paulo está falando, E ele percebe a gravidade do pecado, ele percebe que ele ainda está lá.
É isso que ele está falando. E quando ele compara com a lei, ele percebe todas essas imperfeições. E no versículo 15, ele mostra esse dilema, ele mostra esse conflito. No versículo 15 ele vai dizer: não existe justiça segundo a lei. A lei é santa e o crente ainda é imperfeito. É isso que ele vai colocar no versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aquilo que eu detesto em mim, que ainda é pecaminoso, ele ainda está lá, ele ainda age, mesmo detestando, mesmo dizendo que é pecado, mesmo dizendo que não quero fazer, está em mim, eu percebo isso. É isso que Paulo está dizendo. Mas uma coisa tremenda isso, né? Esse é o dilema, essa é a luta, essa é a ideia de você nadar contra, né, o rio que está vindo contra você. Se você deixar levar, você vai embora. Mas se você lutar, você sente a força do pecado, você sente esse peso. É isso que Paulo está colocando. Ainda somos imperfeitos, e as melhores obras que fazemos, elas ainda são imperfeitas e são comparadas com trapo de imundícia. Segunda coisa que ele coloca aqui, está no versículo 16 ao 20. Paulo descreve esta luta. O problema é a carne, é a natureza pecaminosa que ainda reside no crente. Quer dizer, ele está dizendo que essa natureza, ela está morta, ela está crucificada, ela não escraviza mais o crente, mas ele diz que ela ainda está nele. Não é? E por que é que Paulo sente essa luta? Justamente porque ele é crente. Por que é que ele sente esse conflito? Justamente porque ele ama a lei. É isso que ele vai colocar. É isso que ele coloca, né? Que ele diz que tem prazer na lei do Senhor, né? Olha, no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Eu quero fazer o bem, ele está dizendo, mas eu encontro na lei que o mal reside em mim. Quem mostra isso é a lei. É isso que ele está colocando, né? Veja aí o que ele fazer, que a fazer o bem coincide com a lei que é boa. No versículo 16 ele vai dizer isso. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, o mal que reside em mim, eu quero fazer o que é bom. É a lei de Deus que pede para eu fazer. Então eu faço em obediência à lei de Deus. É isso que ele vai colocar. Mas por outro lado, ele diz que ao ele fazer esse bem, ele encontra o pecado que habita nele. No versículo 17. Ele vai dizer: neste caso, quem faz isso, quem comete esse pecado, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que ele está dizendo aqui? O pecado está morto, ele não tem mais força de me dominar. Mas toda vez que eu quero fazer o bem segundo a lei, quando eu olho para a lei, eu percebo que em mim existe o quê? Pecado. A lei mostra que existe pecado em mim. Essa é a nossa experiência ou não é? Essa é a nossa experiência. Eu tento, mas eu percebo que existe impureza. Eu tento, mas eu percebo que eu não estou fazendo perfeito. Eu luto, mas eu vejo que não sai direito. Porque eu não consigo me conformar com a perfeição da lei. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu tenho prazer na lei, mas eu encontro um inimigo que é a carne. Que bom seria se a gente conseguisse amar todos sem hipocrisia. Mas quem consegue? Igualmente, existe a lei para dizer: ama o teu inimigo. Não é? A gente vai para a lei. É tremendo, não é? Não fica ansioso, não viver ansioso. A gente encontra a lei. A carne preocupada com o dia da manhã. Adore a Deus em espírito e verdade. A gente encontra a dificuldade, nossa mente vagueia, está preocupado com as coisas. A gente não consegue se conformar com a perfeição da lei. Não consegue. Não posso ser algum. Eu preciso ter mais comunhão com Deus, preciso buscar mais a Deus, preciso exercer a minha fé com mais intensidade. Aí eu encontro na carne a luta. A lei dizendo o que é verdade, a palavra de Deus ensinando o que é perfeito, mas a carne não deixa. Eu encontro uma barreira, eu encontro uma força muito grande contra mim, e eu encontro as minhas imperfeições, e eu vejo que eu não me conformo com a lei,
Esse é o dilema que Paulo está dizendo aqui. No versículo 17, ele diz que o problema está na carne, está na natureza. No versículo 18 e 19, nada é perfeito por causa da natureza pecaminosa. A lei exige perfeição. Veja o versículo 18, que é que ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer, mas quando eu vou fazer, que eu analiso, existe imperfeição. Existe imperfeição. Ó, só um exemplo aqui dos nossos cultos. Segundo a lei, a gente tem que fazer perfeito. A gente consegue? A gente não consegue, por causa da carne, que a gente não consegue, é o obstáculo. No versículo 19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, porque o bem que eu prefiro é obedecer à lei, mas o mal que não quero, esse faço. Em hipótese alguma, Paulo está dizendo aqui praticar o pecado. O que ele está dizendo aqui é que ele encontra uma oposição. O que ele está dizendo aqui é que encontra a força da carne. É isso que ele está dizendo. Isso tem que ficar bem claro, para que a gente não use isso como desculpa para pecar, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós não vivemos mais na prática do pecado. Mas é o que ele está dizendo aqui, que existe uma luta, um conflito entre a carne e o espírito, entre o que é aquilo que é certo e entre o pecado. É esse conflito que Paulo está falando aqui, certo? Paulo não se culpa diante disso. Ele tinha conhecimento do seu próprio coração. Veja o versículo 20, o que é que ele vai dizer: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Que ele está dizendo assim, ó, esse conflito que acontece, toda essa luta que está acontecendo aqui, ele está dizendo assim: eu não tenho culpa em si, é por causa do pecado que habita em mim. Ele está dizendo: todo esse conflito, eu não tenho controle sobre ele, eu não tenho força sobre ele, é porque ele habita em mim, ele está lá. Então ele está lutando constantemente, mesmo às vezes inconscientemente, ele está agindo. É isso que ele está dizendo. Ele habita em mim. O problema não está na lei. A lei é perfeita, a lei é santa, e é justamente por causa da perfeição da lei que eu sinto o peso do pecado. É isso que ele está dizendo. Veja essa luta, veja esse conflito, veja como isso é difícil de lidar. E quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai tendo a sensibilidade dessa natureza pecaminosa e da perfeição da lei de Deus. Terceiro, ele faz um resumo do que ele falou nos versículos 21 a 24, e é justamente isso que ele vai colocar no versículo 22 e 23. Ele vai repetir explicando o que ele já falou, e ele vai dizer o seguinte: que ao querer fazer o bem, ele encontra a lei de que o mal reside nele. Quer dizer, quando ele olha para a lei, ele encontra que o mal reside nele, E veja que essa lei é uma lei perfeita, não tem a ver com algo de bom, que fazemos, porque a lei ela vai trazer à luz o pecado que está em nós. Mas por outro lado, ele diz que tem prazer na lei, mas a lei do pecado, que ele compara agora a força do pecado, a natureza pecaminosa, como uma lei que está também operando nele, e ele diz que o pecado guerreia contra a lei da perfeição. Deixa eu ler para vocês o versículo 22, 23, como é interessante: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quanto ao novo homem, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu quero fazer a coisa certa, mas eu encontro uma oposição no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. O que é que ele está colocando aqui? Que eu luto, eu estou sempre fazendo a obra, eu estou anunciando o evangelho, eu estou lutando para viver a palavra, mas eu estou encontrando constantemente uma guerra, que é a natureza pecaminosa que está morta em mim. Ele está dizendo que não tem mais domínio sobre mim, mas eu sinto o peso dela, e por causa dela eu encontro todas as imperfeições que a lei de Deus vai me mostrando. É isso que ele está colocando, E ele traz isso de uma maneira magnífica, que ele trata aqui, porque ele não está dizendo aqui de maneira alguma que ele é escravo do pecado.
Embora ele diga no versículo 14 que ele diz que é escravo do pecado, mas a gente tem que interpretar isso dentro do contexto. O que ele está dizendo aqui é que ele tem a percepção do pecado que está nele, porque ele está observando e analisando segundo a lei. Então, quando ele compara o que ele é, a sua natureza com a lei, ele encontra todas essas imperfeições e ele não encontra uma libertação total. Por quê? Porque o crente carrega um cadáver. Ele carrega um homem morto. Ele carrega a natureza morta que está nele. E ela incomoda. João Macaco diz que ela fede, cheio da sua natureza na caminhada. Ela não tem mais poder de domínio, mas ela fede. E você vai sentir sempre o cheiro, o mau cheiro do pecado na sua vida. Porque está morto, não tem domínio de derrubar, não tem domínio de condenar, mas ela está presente. E não tem coisa pior do que carregar um defunto. E a gente está carregando uma natureza morta, pecaminosa, que ainda habita em nós. E quando a gente observa isso, Paulo, ele fala isso, e o quarto ponto é que Paulo, ele fala sobre essa luta, e ele faz um brado, né? ele fala dessa angústia, da sua luta, que todo crente passa com essa natureza, e que parece que tem hora que a gente tem a sensação que está sendo sucumbido, a gente tem a impressão que parece que a gente está retrocedendo, que a gente tem a sensação muitas vezes que está perdendo a luta. É por causa da perfeição da lei, mostrando o pecado que está em nós. Aí ele coloca no versículo 4: desventurado homem que sou. Vê essa expressão. Eu sou um miserável, desventurado homem que sou. Eu carrego essa natureza, eu carrego essa fraqueza em mim. Quando olho para a lei, eu só vejo fraqueza em mim. Eu não consigo ver perfeição, só consigo ver imperfeição em tudo que eu faço. Aí vai colocar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, ele está dizendo: quem me livrará dessa natureza? Quem me livrará completamente disso tudo? É isso que ele está colocando. Porque ele já é salvo, ele tem consciência disso. Ele tem consciência que esse pecado não tem mais domínio sobre ele. Mas ele está dizendo assim: quem me livrará desse conflito, dessa luta? Quando é que eu vou conseguir ficar totalmente livre para servir a Deus com toda a minha liberdade? Aí ele coloca no versículo 24, no versículo 25. Vê que coisa maravilhosa que ele vai colocar. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa frase de estudo, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, o homem quando nasce de Deus, o homem quando pertence a Deus, independentemente do que aconteça, ele tem a vitória em Cristo Jesus. Ele vai nadar contra a correnteza, mas ele precisa continuar nadando, mas ele é vencedor. Ele não vai ser arrastado pela correnteza, embora algumas vezes a correnteza jogue ele no canto do rio assim. Na hora que ele vai beber água, vai ficar querendo morrer afogado. Mas ele não vai morrer, porque Deus vai conduzindo, vai levando ele, vai dando a força necessária para que ele lute contra essa correnteza, contra essa força do pecado. Porque é essa força do pecado. O mundo, ele não sente essa força porque ele está sendo levado pelas ondas, mas o crente está embraçada, lutando contra essa correnteza, que essa própria natureza está morto nele. Enquanto eu estou nesta luta, enquanto você está nessa luta, essa luta acontece por causa do pecado que ainda habita em você. Mas ele está dizendo que independentemente de qualquer coisa, ele tem prazer na lei do Senhor, né? E por meio de Cristo nós temos a vitória. E veja o que ele vai colocar, que é justamente essa ideia em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação há, porque aquele que está em Cristo Jesus, independentemente de qualquer luta, ele está dizendo que agora, por estar em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre ele. E ele coloca no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo, Cristo em nós nos livrou da lei do pecado e da morte.
A lei do pecado é justamente essa luta que temos, que Paulo vai colocar lá. Ele nos livrou dessa condenação. O pecado não tem mais poder condenatório. Ele não tem mais poder de escravizar, embora esteja presente. É isso que Paulo está colocando. E isso é algo maravilhoso. Porque quando Cristo morreu por nós, quando Cristo morreu por você, você morreu com Ele. E o pecado não tem mais domínio de escravizar você. Não tem. Você é livre, embora você esteja carregando uma natureza pecaminosa. Sabe por que você passa por essa luta todinha? Sabe por que você sofre tanto? Porque você é nascido de Deus. O mundo, ele está sendo levado pela correnteza, está sendo levado pelo pecado, mas você não é levado. Mas o pecado ainda reside em você. E por o pecado residir em você, você sente o peso desse pecado. E por que você sente? Por causa da lei que é santa. E quanto mais você diz, eu quero viver de uma maneira mais santa, mas que você sente o peso do pecado que ainda reside em você. Deixa eu aplicar duas aplicações aqui. A primeira coisa é que não se desespere nas suas lutas. Ela faz parte. As lutas, essa luta intensa que você sente no seu coração, essa luta intensa que você enfrenta contra o pecado, é porque você é filho de Deus. Isso significa que você não está sendo levado pelos impulsos da carne, pelos desejos da carne. Você está resistindo, e por você estar resistindo, você sente a força do pecado que está em você. Se você se deixasse levar pelo pecado, você não sentia esse conflito, Mas a lei de Deus que está em você, que você crê, que você ama, que você diz essa é a vontade de Deus, ela faz com que você sinta esse conflito, porque você sente o pecado. A lei mostra, a lei ilumina, a lei mostra o pecado que está em você, e por ela mostrar essas imperfeições que estão em você, você sente o peso do pecado. E que peso intenso você sente, e em algum momento parece ser quase difícil ou quase impossível de carregar. Como muitas vezes perturba, é porque ele ainda reside em nós, embora de uma maneira amortecida, mas ele está presente. Você não sentiria de maneira alguma se o pecado não estivesse mais em você, mas o pecado ainda está, e por ainda estar mesmo morto, você sente a presença, e ele fede. O pecado, ele perturba a vida do crente. É isso que compreendemos na palavra de Deus. Segundo, Cristo é o nosso Salvador, Ele nos salvou da maldição da lei, perdoando nossos pecados. A lei não condena mais o seu povo, de maneira alguma. A lei não tem mais poder de nos condenar. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Então, se Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, a lei não tem mais poder de nos condenar, porque Cristo já pagou aquilo que a lei exigia. Então, o que acontece? A lei agora atua em cada um de nós, mostrando as nossas imperfeições, mas quando ela mostra as nossas imperfeições, ela não leva a clamar assim como Paulo: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu vejo muitas imperfeições ainda em mim, eu vejo ainda muitas impurezas, mas graças a Deus que em Cristo eu encontro a paz. É isso que ele está trazendo, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceiro, devemos sempre dar graça ao nosso Salvador. Grande é o livramento. Você percebe que coisa maravilhosa isso? Mesmo você olhando para as suas imperfeições, mesmo você vendo o seu pecado, a sua fraqueza, mesmo você sabendo que tudo que você faz para o Senhor, mesmo quando você ajuda as pessoas, mesmo quando você faz coisas boas, aí você analisa: não ficou bom, tem imperfeições. Tem imperfeições. Eu quis me gloriar daquilo que eu fiz, eu fui tentado. Às vezes eu quero me justificar daquilo que eu faço, me acho melhor do que os outros, sou tentado sobre isso. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, mesmo olhando para a lei e não encontrando a perfeição, eu posso dizer: graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, eu tenho a redenção.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que o Evangelho ensina. Na verdade, o Evangelho ele traz luz para a nossa mente, ele traz luz para a nossa consciência e mostra de fato quem somos. E quando a lei mostra, a palavra de Deus, o Evangelho traz de fato o que somos, ele mostra nossas imperfeições. E quando ele mostra nossas imperfeições, só um resgatador, só um libertador, só um salvador para nos livrar de tão grande condenação. Porque não tem como. Ninguém pode ser salvo porque vem aqui para a igreja. Ninguém pode ser salvo porque ora. Ninguém pode ser salvo porque ajuda as pessoas. Ninguém pode ser salvo porque dá o dízimo. Ninguém pode ser salvo porque dá oferta. Ninguém pode ser salvo porque evangeliza. Ninguém pode ser salvo porque faz cesta básica. Ninguém pode ser salvo porque faz qualquer outra coisa boa. Porque mesmo em meio a todas essas coisas boas que a gente faz, existem imperfeições segundo a lei. E se existem imperfeições, nós somos dignos de julgamento e condenação. É isso que o Evangelho ensina e é isso que Paulo está mostrando. Mas Cristo Jesus, Ele é o Salvador e Ele é a nossa perfeição. Por isso que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé. Aliás, somos salvos somente pela graça por meio da fé. Somos salvos somente pela graça por meio da fé. É um presente de Deus, é um dom gratuito a salvação. Em hipótese alguma é por causa dos nossos méritos, mas é somente por causa da graça de Deus. Sabe isso? O pecado é muito grave, mas ele é muito grave, mas ele é muito mais grave do que você pode pensar. Porque quando olhamos para a lei de Deus, percebemos a gravidade do pecado, certo? Mas olhe também, quando você olha para a gravidade do pecado, olhe para a lei e diga assim: a lei é santa, ela é boa e ela é perfeita. E eu entro em conflito não é por causa da lei, eu entro em conflito por causa do meu pecado. Porque a lei, por ser santa e ser boa, ela entra em conflito com as minhas próprias obras, com meus próprios feitos. É isso que a lei faz, porque ela é santa e ela é perfeita. Mas você pode descansar e ficar tranquilo, porque Cristo cumpriu a lei e perdoou nossos pecados. Não tem? Quando está muito difícil, sabe? Você pode dizer assim: domingo eu não fui para a igreja, e você se sente culpado. Não pense que quem veio fez melhor do que você, no sentido de ser perfeito. Ele fez bem em adorar a Deus, mas não pense que ele foi perfeito por ter vindo. Ele é salvo por causa de Cristo, e o culto e a adoração foi aceita por causa de Cristo. Tudo que você faz existe imperfeição, mas Cristo, Ele é perfeito, e por causa dele você pode andar de cabeça erguida, louvando ao Senhor e dizendo assim: toda vez que eu olho para mim eu encontro uma lei terrível, um pecado terrível, uma imperfeição terrível, mas eu posso dizer assim: graças a Deus, por meio de Cristo eu tenho a redenção, eu tenho a libertação. Amém? Por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus, que é digno, e nós somos apenas servos, merecedores da ira de Deus, mas Deus nos deu a graça por misericórdia. Que Deus nos abençoe e o Senhor nos ajude. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra.